Prepare-se. A partir de agora, o show vai começar. 5, 4, 3, 2. Leandro Souza. Deixa comigo, sou eu mesmo, Leandro Souza. Bom dia para quem está de dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Seja bem-vindo, meu amigo, seja bem-vinda, minha amiga. Muito obrigado por estar escutando mais um podcast Comenta na Voz. Saia curta agora, você me colocou aqui, viu? Porque a gente não tem assim muito hábito de acompanhar, né, o rival assim de perto, né? Mas eu acho que a campanha do Ceará no campeonato cearense foi uma campanha bem louvável, sabe? Porque sempre quando se começa um campeonato cearense, ou é Fortaleza ou é Ceará os favoritos para a conquista do título, né? Então eu acho que Ceará e Fortaleza chegaram com méritos, né? Afinal, mais uma vez, né? Até mesmo pela força do elenco de cada um, o poder financeiro, né? Então se sobressai em relação às outras equipes. Mas eu creio que o Ceará fez uma boa campanha e uma final de campeonato é aquela coisa, um tem que ganhar, né? E o Fortaleza se comportou melhor diante das duas primeiras partidas, né? Ganhou a primeira, ganhou a segunda, então eu acho que foi mérito, mas o Ceará foi um time guerreiro, time que fez uma boa campanha. Na Copa do Nordeste também, foi também uma campanha também muito consistente, né? Embora não tenha chegado ao título, né? Até mesmo porque foi uma decisão contra o Bahia, outro time também muito forte, também muito tradicional em final de competições, né? E Copa do Nordeste eles têm bastante força. E no Campeonato Brasileiro, o Ceará começou bem, vencendo jogos em casa, né? Sentiu muita dificuldade de vencer seus jogos fora de casa, né? Muitas críticas ao esquema tático do rapaz, vou chamar Gordiola, que eu não estou lembrando aqui o nome dele no momento. Então foi um Guto, né? O trabalho do Guto foi um trabalho, Guto Ferreira, né? Teve gente que elogiou, teve uns que criticaram pelo sistema dele, né? Achando ele um pouco retranqueiro e tudo. Então por isso a dificuldade do Ceará de conseguir as vitórias fora de casa. Mas o Ceará fez uma campanha também no segundo turno, teve uma reação muito boa, né? Chegou até a figurar ali na zona da pré-Libertadores, mas os jogos fora no final dificultaram muitas coisas para o Ceará, a troca de técnico também, né? Até o Thiago Nunes conseguir dar uma melhor consistência ao time. O time sofreu realmente com essa troca de treinador, mas no final teve uma reação muito boa e pecou, né? Pegou no jogo principal, né? Que foi não ter vencido, se eu não me engano, o América Mineiro, né? Que ficou naquele empate. E quando foi para decidir no último jogo, aí já dependendo de outras combinações de resultado, ficou uma situação muito difícil. Mas no geral, o Ceará teve um ano até bom. Não foi melhor porque faltou algumas coisinhas aí para complementar essa campanha do Ceará em 2021. O Fortaleza, vamos começar pelo Campeonato Cearense, né? Eu acho que, ao contrário do Ceará, o Fortaleza, quando entrou no campeonato, depois da Copa do Nordeste, né, foi eliminado na semifinal, se não me falha a memória, até pelo próprio Bahia, né? Coisa que é até a obrigação desses clubes cearenses, Ceará e Fortaleza, chegar numa final ou na pior das hipóteses, na semifinal. Nós não admitimos nenhum dos dois não chegar nessas situações aí. Depois o Fortaleza teve até mais tempo para se dedicar mais ao Campeonato Cearense, levou o Campeonato Cearense mais a sério que o próprio Ceará, que o Ceará botou o Campeonato Cearense só com o time sub-20 até praticamente as finais, os jogadores que estavam encostados, mesclando lá. Então, o Fortaleza fez uma campanha
Começando o campeonato na Copa do Nordeste como quarto, como digamos assim, terceiro, no pior de quarto colocado, entre os quatro. No Campeonato Cearense, levou a sério, até pelo calendário, já que, como você falou, ele não tinha Sul-Americana e só iria entrar na Copa do Brasil nas oitavas de final. Então o Fortaleza teve na terceira fase, que não me falha a memória, o Fortaleza teve até um tempo melhor para se dedicar ao Campeonato Cearense e conquistar o seu tricampeonato. Então isso aí não fez mais do que a obrigação dele de chegar à final. Mas depois passou pelo maior rival com 2 vitórias pela Copa do Brasil, que também não foi surpresa, porque o Ceará vinha descendo a ladeira e o Fortaleza se aproveitou e conseguiu, com méritos, mostrou a superioridade de se classificar. Já no Brasileiro, o que a gente pode dizer de um time que ficou 38 rodadas entre os 6 melhores do campeonato? Dizer que ele começou bem e foi até o final bem, porque mesmo no momento que o Fortaleza caiu no Campeonato Brasileiro, no rendimento, ele tinha gordura para queimar, onde não o assustou muito para perder a vaga na Libertadores, ou até mesmo na pré-Libertadores. Ele, se não conseguisse a fase de grupo, conseguiria a pré. Então, o Fortaleza foi o ano o dourado do Fortaleza, sendo premiado pela conquista da vaga da Taça Libertadores da América, fase de grupo, onde ele vai ter 3 partidas com clubes sul-americanos. Lembrando que clube ele não vai enfrentar nenhum brasileiro na primeira fase, então vamos esperar para ver que se pode repetir o mesmo desempenho em 2022, Leandro. Foi um dos anos fantásticos para o futebol cearense, Acho que não é nem Ceará e Fortaleza só, acho que o Floresta que conseguiu a sua vaga na Série C, o Floresta não, o Floresta continuou na Série C, o Floresta continuou na Série C e o Ferroviário também. E o Atlético Cearense conseguiu sua vaga na Série C. Então só isso aí já foi muito bom para o futebol cearense. Agora, a campanha de Ceará e Fortaleza na Série A desse ano foi algo inimaginável até mesmo para nós, O Carlos lembrou bem, quem iria imaginar que o Fortaleza, a pior colocação do Fortaleza durante as 38 rodadas foi um 6º lugar. E olha que ele deixou a gente nervoso. Eu mesmo comentava com o Ronald, Carlos Ismerino, vou confessar para vocês e também para os nossos ouvintes. Eu conversava com o Ronald em particular e dizia, olha, o Fortaleza teve uma fase do segundo turno. Eu falava até com o Ronald, o Fortaleza vai ficar atrás do Ceará na contagem de pontos, porque o Ceará vinha muito bem e o Fortaleza não conseguia se equilibrar na competição, como fez até 12ª, 13ª, até a 15ª rodada do campeonato. Fortaleza vinha muito bem, chamando a atenção, e acabou sendo a equipe que chegou em 4º lugar e foi aí a grande sensação da competição, ficando apenas atrás dos grandes milionários aí, dos grandes times do futebol brasileiro esse ano, que foi o Atlético, campeão de quase tudo, o Flamengo e o Palmeiras. Aí depois veio o Fortaleza. Mas foi tão interessante porque ambas as equipes conseguiram se superar, tanto o Ceará como o Fortaleza conseguiram se superar. O Ceará começou meio que cambaleando e não foi melhor, Eu digo isso a quem quiser, a quem perguntar, eu sempre digo isso. O Ceará não foi melhor porque demorou muito a se encontrar e não conseguiu mostrar um futebol fora do Ceará, fora da fronteira, da divisa do Ceará. Ele deixou muito a desejar nesse ponto. Se o Ceará tivesse ganho 2 ou 3 partidas fora daqui do estado, ele não ganhou nenhuma fora como visitante. Ganhou uma como visitante que foi do Fortaleza, mas foi aqui mesmo no estádio Castelão, então não conta. Se o Ceará tivesse ganho 2 ou 3 partidas dessas fora do estado do Ceará, o Ceará estava com o Fortaleza na Libertadores. Olha aí, esses 2 times nossos na Libertadores. Então foi um ano realmente memorável. Torcedor do Ceará pode brincar com o torcedor do Fortaleza, porque ganhou as 2 partidas no Campeonato Brasileiro, inclusive uma de 4-0, que foi marcante. O torcedor do Fortaleza pode brincar com o torcedor do Ceará também, porque ganhou na Copa do Brasil e teve a classificação no final melhor do que a do Ceará. Então
ambas as torcidas podem brincar uma com a outra sem problema nenhum. Agora as duas têm que estar de mãos dadas e principalmente agora para esse ano de 2022, né? Vai zerar tudo, claro, Ceará e Fortaleza vão ser adversários do Campeonato Cearense, são favoritos para chegar à final mais uma vez. Ceará e Fortaleza vão brigar também juntos na Copa do Nordeste, e aí a gente espera que os dois, como o Carlos também lembrou, no mínimo para chegar a uma semifinal, mas a gente torce que Ceará e Fortaleza cheguem na final da Copa do Nordeste, que seria muito bom mais uma vez para o Campeonato Cearense. E aí vem as duas grandes desafios do Ceará e de Fortaleza no ano. Fortaleza debutando na Libertadores, primeira vez um time cearense na Libertadores. Como é que esse Fortaleza vai montar um time para a Libertadores? Aí a gente fala daqui a pouco no próximo bloco, viu, Ronald? Ceará da segunda, só um instante, Carlos. O Ceará no segundo ano na Sul-Americana. Então o Ceará esse ano ele tem, não obrigação, mas ele tem que se esforçar um pouquinho mais para passar de fase na Sul-Americana. Aí vem Copa do Brasil, aí vem de novo o Campeonato Brasileiro, que todos os dois times vão estar agora na alça de mira dos adversários. Tanto o Fortaleza como o Ceará, não se enganem, viu, torcedor, ouvinte do Santana Esporte. Ceará e Fortaleza vão estar no radar de todos os outros clubes, porque chamaram a atenção nesse ano de 2021. Então vão chamar a atenção também em 2022 e vão estar na alça e na massa de mira de todos esses outros times. Vai ser um ano bem mais complicado para Ceará e Fortaleza. Então era isso aí que eu achei do ano de 2022, tanto de Ceará como de Fortaleza. Pois não, Carlos? Brasil, o mapa físico do Brasil, você vai ver o seguinte: os estados que estavam na Série A, claro, né? Vou até excluir aqui o Amazonas, Pará, Maranhão, Piauí e tal, excluir assim, né? Em termos de Série A, Campeonato Brasileiro. O Ceará, o estado do Ceará, em termos de Série A, certo? Eles foram superiores, só perderam para São Paulo. Só perderam para São Paulo. Eu digo mais isso aí para você com toda certeza. Porque o São Paulo levou o terceiro colocado, que foi o Palmeiras, na Série A, e levou o Corinthians, que foi o quinto. Quer dizer, os dois estão na fase de grupo da Libertadores, né? É lógico que aí nesse critério, vamos dizer, um ranqueamento anual, que não existe, né? Nesse ano de 2021, o estado do Ceará com Fortaleza e com o Ceará, um foi para a Libertadores fase de grupo, Fortaleza, e outro foi para a Conmebol, para a Sul-Americana. E aí, quer dizer, só foi superado pelo estado de São Paulo. Se não, vejamos, Minas teve o Atlético Mineiro campeão, talvez aí Minas, né, porque o América Mineiro conseguiu uma vaga na pré-Libertadores, na última rodada já, né? Então, a gente pode considerar que São Paulo e Minas ficaram à frente do estado do Ceará. É isso que eu queria dizer, porque Rio Grande do Sul, o Grêmio caiu, certo? O Juventude se manteve na última rodada, praticamente, né? E ficou o Internacional lá na Sul-Americana, times tradicionais. O Paraná teve o quê? O Atlético Paranaense, beleza, foi campeão. O Atlético Paranaense chegou à final da Copa do Brasil, beleza, ótimo. O Atlético Paranaense foi campeão sul-americano, ótimo, beleza, ótimo, maravilha. Parabéns para o futebol paranaense, para o Atlético Paranaense. Mas o Coritiba estava na Série B, subiu. Então, quer dizer, não tinha dois clubes na Série A. É isso que eu quero dizer para os senhores. O Rio de Janeiro só tinha o Flamengo e o Fluminense. Tá. Então tá, nós ficamos para trás. Vamos lá. Fazendo a revisão, por isso que eu não fiz antes, não. Eu estava fazendo aqui olhando para o mapa. Então ficamos atrás. Se é que ficamos. Não muito atrás de Minas Gerais, onde nós tivemos o campeão nacional depois de 50 anos, que foi o Galo, e o América Mineiro entrando na fase da pré-Libertadores. Nós ficamos atrás do Rio de Janeiro, que o Flamengo foi o segundo colocado na Série A. E nós tivemos... Qual foi o outro time do Rio que entrou também, hein? Fluminense. Fluminense, na pré-Libertadores. Na pré. Então pronto, foi igual o Rio. Na pré-Libertadores, não. Então o Rio foi melhor, né? Então perdemos para Rio, São Paulo e Minas Gerais. Rio, São Paulo e Minas Gerais. Só isso aí. Primeiramente, eu acredito que o Ceará esteja tentando negociar alguns jogadores. Pra você ter ideia, o Ceará hoje no elenco do Ceará tem 31 jogadores, né? Contando com o lateral direito, o Michel Macedo contratado. Então,
É um elenco muito inchado para iniciar a temporada, onde quando veio esse elenco veio muito criticado no decorrer do ano. Então, aquele que será primeiro, o Robert Castro, já contratou o Michel Macedo, tá mandando contratar aquele Uri lá que era do CSA. Ele ficou segundo o Robert Castro, na entrevista dele semana passada, que até eu mandei alguns áudios para o Santana Esportes. O Ceará vai fazer de início de temporada de 6 a 8 contratações. Só que o elenco do Ceará ainda está, como eu falei, está muito inchado. 31 atletas. Desses 31 atletas, alguns contam até 2024 ou 2023. Então, esses atletas que não interessam ao Thiago Nunes, o Ceará vai tentar emprestá-los em algum elenco, já que não pode decidir o contrato, que tem multa rescisória. Outra coisa, o Ceará hoje já enviou. O Thiago Nunes já deu o aval para o Ceará emprestar alguns jogadores da base, porque não é secretado. E o Ceará também, por falar em base, o Thiago Nunes já sinalizou que vai integrar ao grupo profissionais para 2002 o zagueiro Marcos Vitor e o meia Léo Rafael, que são do Sub-20 do Ceará. O mesmo Sub-20 que vai iniciar agora no dia 5 a Copa São Paulo Futebol Júnior. Então, além de contratações de 6 a 8, esses dois atletas estão certos de que vão iniciar a pré-temporada com o Ceará em janeiro. Então, o elenco do Ceará, na minha opinião, o elenco do Ceará já inicia bem, porque vem com uma base muito grande. Um elenco onde terminou em 10º ou 11º do Campeonato Brasileiro. Um elenco que foi a final da Copa do Nordeste. Então, pelo menos para botar em campo e os jogadores ter aquele entrosamento necessário para o início da temporada, o Ceará já tem. Agora que precisa contratar pontualmente em algumas posições, como zagueiro, o Klaus foi embora, que eu acho que não deveria ter ido. Tem que contratar mais zagueiro. Lateral direito, Gabriel Dias está incógnito, talvez não fique. Então fica aquele negócio de Gabriel Dias ir embora. Então, que para mim não é lateral, o Gabriel Dias ele é volante, mas botar de lateral tudo bem. Então contratar mais um lateral direito, porque o Buiú ainda está em recuperação. Nós temos também no meio campo Fabinho não renovou ainda, e pelo que a gente está ouvindo aqui nas redes sociais e em algumas coisas, o Fabinho não procurou o Ceará e o Ceará não procurou o Fabinho. Então significa que parece que as duas partes, um não quer olhar para a cara do outro. Então deve ter segundo as informações, o Fabinho tem proposta de outros clubes, então ele também está fazendo. Então, é uma incógnita, né? Falam-se que também o Will Oliveira tem proposta, também Fernando Sobral. Inclusive, o São Paulo tá querendo, né, segundo o repórter que cobre o São Paulo, de uma emissora lá da capital de São Paulo, ele diz o seguinte: o São Paulo quer fazer uma troca entre Fernando Sobral contra Bueno e o Pablo. O Ceará eles não faz troca, o Ceará só vai levar o Sobral, tem que pagar. E o Ceará também não falou que estava interessado nesses dois jogadores. Então, tem muita conversa e pouca oficialidade por parte da diretoria do Ceará. Mas que o presidente do Ceará está se rebolando, está tentando ver. Não vai fazer loucura. Né, Leandro? Não vai fazer loucura como alguns torcedores querem. Mas ele tem que mostrar serviço agora, até o final do ano ainda, viu, Ronald? Viu, Leandro? Leandro Souza, o Fortaleza está fazendo duas coisas. Primeiro, está usando a inteligência, né? Ele começou o ano contratando jogadores para aquelas posições que o time ano passado sofreu muito com a falta, né? Que foi lateral direito, zagueiro, né? Então o Fortaleza se preocupou, na sua primeira estratégia foi recompor o sistema defensivo do time, né? Já temos aí 4 contratações, né? Ali pro setor de defesa, né? Já temos também um goleiro, né? Que veio também aí para, quem sabe até para ser o titular, né, do gol do Fortaleza. Segundo, está usando a estratégia de contratar jogadores novos, né, com perfil de competições até internacional, né, devido aí a sua participação na Libertadores da América, mas também jogadores com perfil do esquema do Vojvoda, certo? O Fortaleza não está contratando às cegas, só pelo nome, só pela fama do jogador, não. Está buscando lá no futebol sul-americano
jogadores novos que tiveram bom desempenho pelas suas equipes e que se enquadram no perfil do esquema tático do Vojvoda. Eu acho que isso aí foram dois aspectos que o Fortaleza está trabalhando muito bem, certo? Para montar o seu elenco, ou complementar o elenco para o próximo ano. Tem ainda aí grandes possibilidades do Fortaleza ainda anunciar mais 4 contratações, segundo Marcelo Paes, até 6, né? Ele disse que vai depender muito da oferta de mercado, né? Das possibilidades. Inclusive, o Vojvoda pediu até que 3 jogadores da base fossem agregados ao elenco profissional do Fortaleza, que é o jogador Hércules, que é um volante, o jogador Abraão, que é um zagueiro, e o Ricardo, que é um lateral direito. Quer dizer, o Fortaleza, além de estar usando a estratégia de buscar esses jogadores jovens fora, mas com perfil que se encaixe no esquema tático do Vojvoda, está também dando oportunidade a esses 3 jogadores da base do Fortaleza. Quer dizer, são jogadores que com certeza devem estar mostrando um bom trabalho, né, na equipe de base, e que realmente despertou a atenção do Vojvoda, e ele pediu a subida desses 3 jogadores para o time principal. Ainda falta algumas contratações, somente no ataque, né, que o Fortaleza tem jogadores de referência na área, centroavantes, mas não corresponderam nesse ano. Então o Fortaleza tem a necessidade de ter mais 1 ou 2 centroavantes, ter também um atacante, um jogador de mais velocidade, né, que trabalhe mais pela direita, pela esquerda, para dar mais, digamos assim, uma constância no ataque do Fortaleza. Então o Fortaleza está vendo também a questão de mais um volante, mais um meia, mas o Fortaleza está usando da estratégia de ter a paciência de trazer jogador dentro do perfil, não trazer somente pelo nome e pela fama, porque são jogadores caros que podem vir e de repente não podem render o esperado, né, de acordo com o valor investido. Então o Fortaleza está se preparando. Oi? Você tinha acabado. Pronto, e o Fortaleza está usando dessa estratégia, né, de estar contratando jogadores naquelas posições pontuais e com esse perfil de acordo com o trabalho do Vojvoda. Rony, estamos acabando, viu? Não acaba para devolver o comando do programa. É só porque, como você lembrou bem, Ronald, estou tentando gravar aqui esses comentários, essas análises, para a gente fazer aí um resumo de tudo isso e botar no nosso podcast, no Comenta na Voz. Você que está pela Santana, vai lá no site da Voz do Repórter, vozdoreporter.com, né? E você tem lá vários podcasts, inclusive Comenta na Voz, que é específico para esportes, né? Não só futebol, mas específico para esportes, que vai ao ar toda terça-feira, tem um episódio novo lá no Voz do Repórter. Tem outros podcasts também, tem um podcast do Ronald, tem o Tec Giro que fala de tecnologia, enfim, você agradece, até porque é uma parte que eu gosto muito de tecnologia, né? Então eu me sinto à vontade de falar sobre tecnologia lá no Tec Giro. Também daqui a pouco vai ter um do Carlos Queiroz, a gente está acertando aí tudo para gravar direitinho e vai dar certo esse ano, e é só novidades lá no site da Voz do Repórter. Mas só finalizando, Ronald, essa questão do que Ceará e Fortaleza, eu vou falar dos dois, né? Tem que fazer para 2022 termos uma temporada também boa ou melhor do que 2021. Aí eu vou falar um pouco do que falou tanto o Esmerino como o Carlos, né? Contratações pontuais. Acho que tanto o Marcelo Paes, eu falo Marcelo Paes e falo Robson de Castro, mas é envolvendo toda a diretoria dos clubes, estão mais calejados, né, nesse mundo esportivo, no mercado esportivo principalmente. Eu não sabia desse número que o Carlos nos trouxe aí, da quantidade de jogadores do Ceará no elenco atualmente, então tem que dar uma enxugada, até porque a folha não pode ser muito alta, porque tem outras despesas também. Mas eu vejo o seguinte: como eu falei que estava preocupado com Fortaleza no ano passado, foi justamente por causa de questão de elenco,
né? O Fortaleza não tinha um elenco muito grande e não tinha um elenco tecnicamente tão qualificado. Acho que até essa campanha do Fortaleza foi espetacular por isso, porque com um elenco limitado em número de jogadores e tecnicamente conseguiu fazer o que fez. Então, para esse ano, acho que primeiro falar do Fortaleza, já conseguiu ali ajeitar a cozinha, né? Trouxe um goleiro que estava precisando, trouxe um reserva para cada zagueiro, né? Para o Tinga, que hoje é zagueiro, pelo esquema tático do Vojvoda, hoje o Tinga é o zagueiro, um terceiro zagueiro. Então trouxe um reserva para cada um, né? A oportunidade de mercado, e também estava sendo monitorado pelo centro de inteligência, né, do Fortaleza, o pessoal do análise de desempenho. Na minha opinião, o Fortaleza ainda precisa de um ala esquerdo ou de um lateral esquerdo, dependendo do Vojvoda. Precisa de um meia, né, já que renovou com o Matheus Vargas, né, não sabe o que vai ser do Lucas Lima. Precisa de um meia e precisa ainda de um centroavante, daquele atacante de referência. A essas falhas ou essas lacunas que o Fortaleza teve ano passado. Então precisa resolver esse ano. Já pelo lado alvinegro, também temos algumas lacunas, né? A zaga do Ceará ficou, e acho que é uma zaga muito boa. O miolo de zaga ali, principalmente. Acho que até o Klaus saindo. Claro, vai fazer falta, que é um jogador a menos, mas tem o Messias, tem o Otávio, Luiz Otávio, tem o Lacerda, que eu acho que é um grande zagueiro para ficar ali na reserva. Quando entrou, não deixou nada a desejar, acho que tá bem servido ali. O Ceará precisa de lateral direito, trouxe já um aí que o Carlos falou, mas eu não sei se ele pode suprir, até quem sabe ele pode suprir a necessidade do Ceará, mas está precisando muito de um lateral direito. O Bruno Pacheco continua, que é um lateral esquerdo, acho que dos últimos anos casou bem ali com o Ceará. A volância, possivelmente esse Richard vem aí. E se o Richard vir, como é pedido do Thiago Nunes, dificilmente esse Richard não vai ser titular. A não ser que esteja muito ruim tecnicamente. Mas como foi pedido o técnico, geralmente vai ser para ser titular ao lado de Sobral, se o Sobral continuar. Se o Sobral sair, aí, porque o Sobral eu acho que está fazendo fez uma segunda temporada no Ceará muito boa. O Sobral, eu acho que só não foi lembrado para a seleção brasileira porque é de um time nordestino, é de um time cearense. Porque o Sobral, por mais que tenha oscilado durante a competição, mas na maior parte foi uma excelente temporada também do Fernando Sobral. Sabe? Um volante que tem força física, tem velocidade, faz aquele de área a área, né? Como os técnicos gostam de falar. Então eu acho que se o Sobral continuar, é uma boa para o Ceará. E já trouxe o Richardson, né? Aí eu não sei como é que o Richardson tá depois dessas temporadas no Japão. A gente tem que esperar mais um pouquinho. E o grande gargalo do Ceará, o grande calcanhar de Aquiles do Ceará também é o ataque. Mas não só o ataque, aquele jogador de referência como do Fortaleza, mas só de causa, mas é a questão do ataque como um todo. O Ceará tentou Jael, tentou Kleber, aí o Ione, Mendonça, e esses jogadores, por mais que tenham se esforçado, não conseguiram dar o retorno que o Ceará merecia. Acho que foi por isso que o Ceará padeceu tanto fora de casa sem conseguir as vitórias que merecia. Mas pontualmente, esses que eu pincelei aqui, eu acho que são as posições que o Ceará precisa contratar ainda, como Fortaleza, algumas também, para reforçar esse elenco para 2022. Pois não, Carlos? Depende muito do meio campo. Se o meio campo municiar bem os atacantes, eles conseguem deslanchar, né, Leandro? Tô bem, Carlos, né? Acho que o meio ali para armar esse time, principalmente para os atacantes, não deixar tudo aí nas costas do Vina, até que porque o Vina essa temporada deixou um pouco a desejar, foi marcado muito também no início e no final da temporada conseguiu deslanchar um pouquinho. Mas é por aí mesmo, é contratar com responsabilidade, tanto Ceará como Fortaleza, fazer um elenco forte. São competições esse ano muito mais exigentes do que 2022, muito mais exigentes do que 2021 e, claro, como eu falei no início, a cobrança, torcida, imprensa, não só cearense como a imprensa do Brasil como um todo, vai ser muito incisiva em cima de Ceará e em cima de Fortaleza. Vai lá, Ronald, agora é contigo. A maneira do Fernando Sobral jogar. Acredito até que os dois melhores volantes
do Campeonato Brasileiro, embora o Ederson entre aí como para fazer a dupla com o Fernando Sobral, o Ederson, que jogou no Fortaleza, que eu acho que dificilmente fica, nos últimos 5 jogos ele não foi bem, não. Ele esteve longe de ser aquele Ederson. São 5 jogos, são 38 rodadas, 33 rodadas ele foi bem, exceto alguma que ele possa ter ficado de fora. Mas ele foi muito bem, acima da média esse jogador. Foi impressionante, pelo menos no Fortaleza. No Corinthians ele não rendia, segundo a torcida, a imprensa. Inclusive o Corinthians está pedindo uma boa grana por ele aí. Eu soube algo em torno aí de 10 milhões de euros, né, pelo passe dele. Então, do passe não, que hoje não tem mais passe, direito federativo. E aí eu coloco o Fernando Sobral e o Ederson. Agora eu coloco o Fernando Sobral até um pouquinho mais nessa disputa, vamos dizer assim, porque o Sobral ele teve uma média melhor. Ele não teve praticamente oscilação no Campeonato Brasileiro. O Fernando Sobral foi um jogador que não oscilou para baixo, né? Teve aquela média sempre acima. E parabéns aí ao Ceará pelo ano que o Sobral fez vestindo a camisa do Alvinegro. O Sobral, que de sobralense não tem nada, né, Carlos Queiroz? O Sobral, ele nasceu em São Paulo, só que ele veio muito cedo para morar em Sobral, né, Ronald? Ele não é nascido aqui no Ceará, mas ele veio cedo morar aqui no Ceará e particularmente na cidade de Sobral. Certo. Antes de passar para os meninos, eu vou passar a bola para você. Você está conduzindo tão bem, meu, essa reta final. Eu vou só passar aqui a tabela, pessoal, do Campeonato Cearense, na primeira rodada. Maracanã, dia 9 de janeiro, 15 horas, domingão, enfrenta o Atlético Cearense. O Calcaia, no Raimundão, aliás, no Elzi Cabral, esse jogo está aí, ó. Outro que a gente pode louvar também, o Ferroviário, até 3 anos, onde disputava a Série D, às vezes ficou até sem disputar campeonato CBF, e agora está aí se mantendo terceiro ano na Série C. Tá bom, não subiu, beleza, mas se manteve na Série C. E o Ferroviário, bora ver o que vai acontecer nos próximos anos com o Clube Coral. Então, Calcaia pega o Pacajus no Elzi Cabral, na Vila Olímpica. Aí sim, é um jogo que eu gostaria muito de ver, estou guardando expectativa. E Iguatu, lá no Morenão, rapaz, lá em Iguatu, um estádio muito bom para mim, do interior. Talvez não o mais moderno, mas o mais bem cuidado dos estádios do interior é o estádio Morenão de Iguatu, até porque tem uma empresa aí de loja de departamento que fez uma parceria, né, com a prefeitura de Iguatu e fez com que o Iguatu tivesse um estádio muito bom, a cidade de Iguatu tivesse um estádio muito bom, e vai receber o Ferroviário. Então esse jogo Ferroviário já vai pegando uma parada indigesta. E uma coisa que eu queria deixar claro aqui, que essa primeira fase do campeonato, sem Ceará e Fortaleza, mas ela é traiçoeira, porque ela pode levar o time para outra fase da competição, onde entram esses 2 clubes, mas também pode fazer com que os 2 últimos colocados sejam rebaixados e possam disputar a Série B do próximo. A gente tentou gravar aqui a maior parte do programa, infelizmente eu tive problemas aqui com o meu equipamento, que eu testei na sexta-feira, mas hoje não deu aquilo que eu esperava, mas vai sair um resumo, tá? Então você que perdeu ou chegou agora no programa Santana Esporte Especial do último domingo de 2021, com Carlos Queiroz, Esmerino Fontinelli, comigo, Leandro Souza, e na apresentação do Ronald Pinheiro, na terça-feira, tá? No site da Voz do Repórter. E na técnica, o nosso Antônio Ferreira, ele que faz milagres aí nos botões eletrônicos, é o novo, né? Botões eletrônicos. Então, na terça-feira vai estar lá no site da Voz do Repórter, www.vozdoreporter.com, um resumo, né, do que foi o Santana Esportes de hoje, do último domingo de 2021, no podcast Comenta na Voz. Você não conhecia ou não conhece o podcast Comenta na Voz? Toda terça-feira um episódio novo pelo site da Voz do Repórter, ou pelo meu canal Leandro Souza, o podcast Comenta na Voz. Então, um resumo desse programa vai ao ar no episódio mais do que especial
do podcast Comenta na Voz. Então divulga aí, escuta, deixe lá no site a sua dúvida, a sua crítica, a sua sugestão. Faça conosco também mais um episódio do Comenta na Voz, ok? Muito obrigado por ter ficado conosco até o final do nosso episódio do podcast Comenta na Voz. Divulguem para os seus amigos em suas mídias sociais, para a sua família, enfim, faça crescer aí a audiência do podcast Comenta na Voz. Ele que está além do site da Voz do Repórter, www.vozdoreporter.com, também está lá no meu canal no YouTube, canal do Leandro Souza, como também nas plataformas de podcast aí que você já conhece, no Spotify e também no Google Podcast. Dá uma procurada lá no podcast Comenta na Voz. Muito obrigado a todos, compartilhem e até o próximo episódio, se Deus quiser.